Bom dia, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz, sou especialista aqui da XP Investimentos e hoje eu trouxe presenças especiais. Eu tô aqui com o Rogério e com o Mac. Ronaldo, me desculpe, e Mac, da gestora MZK Investimentos. Tá? Então, trouxe eles para a gente entender um pouco mais que gestora é essa, qual é a estratégia, o que eles fazem, rentabilidade, como eles trabalham e um pouco do histórico. Então, queria que você me contasse um pouquinho mais, Ronaldo, sobre a gestora, o histórico, como que aconteceu, quanto tempo vocês trabalham juntos. Ótimo. Obrigado, Beatriz, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui da live. A gente é da MZK, só para nos apresentar, eu sou responsável pela parte comercial e junto comigo aqui está o Marco Antônio Mac, que é um dos responsáveis pela parte de gestão dentro da MZK, sócio idealizador do projeto. Respondendo a sua pergunta, a história da MZK está atrelada à história da equipe de gestão que trabalha junto há muitos anos, que vem das tesourarias do HSBC e posteriormente do Bradesco. É uma turma que trabalha há muitos anos juntos, mais de 10 anos trabalhando juntos. Legal. E todo esse conhecimento, toda essa sintonia de trabalho que foi implementada na tesouraria do HSBC e no Bradesco, em meados de 2017, a gente decidiu por implementar esse modelo, esse processo dentro de uma gestora independente e daí nasceu a MZK Investimentos. A gente lançou o nosso primeiro produto, o primeiro e único produto, que é o MZK Dinâmico, em abril do ano passado. O produto já está e desde o início esteve disponível na plataforma da XP. É um fundo multimercado que busca uma volatilidade em torno de 6% para entregar um retorno na ordem de CDI mais 5%. E esse produto tem como características principais as características que eles sempre implementaram ao longo de toda a história profissional de cada um nas tesourarias. Tem algumas peculiaridades comparado ao modelo de tesouraria tradicional. No nosso caso aqui, a gente segue uma estratégia macro trading, é uma estratégia mais dinâmica, até por isso o nome do fundo chama dinâmico. Legal. É uma estratégia que busca mais consistência, mais retorno ajustado ao risco, com posições mais ágeis, mais rápidas, menores e olhando horizontes mais curtos, horizontes de investimento de curto prazo. E isso está totalmente alinhado e faz um paralelo com essa busca nossa por consistência de resultado. Isso é bem interessante, essa parte de dinâmico, tá até no nome do fundo. Né? Então, o que significa isso, pessoal? O fundo ele faz movimentações sempre, certo? Exato. Vocês não montam um cenário e ficam nesse cenário por muito tempo. Vocês estão sempre prontos para caso aconteça alguma coisa, vocês têm um caixa que faz essas mudanças, como funciona isso? O Mac pode explorar um pouco mais a questão das posições e temas de investimento. Legal. Mas respondendo a tua pergunta, a gente tem sim discussões nos nossos comitês macro e nos nossos comitês de trading a respeito dos cenários, e esses cenários eles contemplam visões de curto, médio e longo prazo. No entanto, as posições elas têm sempre horizontes mais curtos. Não significa que eu vou entrar ou que a gente vai entrar numa posição e necessariamente vai sair daqui 1 ou 2 dias. A gente pode inclusive carregar essas posições por horizontes mais longos. Mas quando a gente monta uma posição, a gente se preocupa em o que vai acontecer com aquele mercado em horizontes mais curtos. Se a opinião for se mantendo ao longo do tempo, a gente pode continuar carregando essa mesma posição por um período maior. Mas o horizonte que a gente busca capturar os movimentos de mercado é um horizonte menor. Esse modelo de gestão tem os prós e que, em especial, está associado a essa questão da consistência. É um fundo que tenta se proteger mais, é um fundo que tenta entregar uma diversificação maior, uma descorrelação com os pares. Mas, por outro lado, também a gente eventualmente pode deixar na mesa ou perder algumas oportunidades de movimentos de longuíssimo prazo ou movimentos estruturais, porque a gente vai tentar entrar e sair mais vezes. Então é um balanço, é um trade-off entre uma busca por consistência, que é o que a gente se propõe, tentando se defender dos grandes sustos, mas em contrapartida também a gente não vai ser o fundo que vai se propor a entregar os maiores retornos absolutos. A gente vai sempre olhar retorno ajustado ao risco. E com relação aos temas, aí eu tô com o Mac aqui, que é o
especialista para falar um pouquinho do que a gente está achando de mercado. Perfeito. Mac, queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história, né? O que fez vocês, né, ter também a ideia de criar um fundo, sair da tesouraria, como que foi esse movimento, né? O fundo já tem um histórico de quanto tempo? 14 meses. 14 meses, legal. Me conta um pouquinho mais, Mac, como foi tudo isso e qual é o seu trabalho hoje? Não, sim, eu trabalhei por quase 25 anos em tesouraria de bancos. Trabalhei pelo CCF, BNP Paribas, trabalhei no HSBC e fiquei no HSBC durante quase 13 anos quando o Bradesco comprou o HSBC. Legal. E eu era o head trader no HSBC. Fiquei no Bradesco durante um ano. Lá no Bradesco eu fui convidado a ser também responsável pela área de trading do Bradesco. Então foi uma experiência super legal para mim trabalhar no Bradesco, porque as maiores tesourarias do Brasil. Os volumes que eu operava no Bradesco eram volumes gigantes, mas eu já tinha toda aquela experiência de HSBC e que lá no HSBC a gente tinha esse estilo de operar, de ser mais dinâmico. Isso não é tão comum dentro das tesourarias do Brasil. Até tem tesourarias que trabalham assim, principalmente esses bancos estrangeiros são mais assim, de trabalhar com horizontes mais curtos, de ter posições menores, de girar mais. Então a gente trabalhava dessa maneira lá. E por isso que a gente, quando decidiu sair do Bradesco para montar a empresa, a gente resolveu adotar esse estilo, porque é um estilo que a gente sabe fazer a vida inteira. Né? A gente não queria inventar que vocês tinham, né? Exatamente, era o que a gente sabia fazer. Não tem certo ou errado, tem gente que sabe fazer do outro jeito super bem. Claro. Né? Os melhores gestores fazem de outro jeito, se bobear. Então isso é o que a gente estava acostumado a fazer lá. E quando a gente saiu do Bradesco, obviamente a gente tinha um custo de oportunidade para sair do Bradesco. Eu podia ficar lá trabalhando, era um banco super legal, as pessoas eram muito legais, são muito legais. O ambiente era bom. O ambiente bom, a gente foi super bem recebido lá. Então o custo de oportunidade para sair do Bradesco era alto. O fato da gente ter decidido por sair é porque esse estilo de operação que a gente tem, eu acho que é muito mais adaptável numa asset do que o outro estilo. Porque quando você tem um estilo que é mais consistente, você mostra mais consistência, eu acho que esse estilo se adapta melhor numa asset. Porque a grande diferença de uma tesouraria e de uma asset é que na tesouraria quem sabe seu resultado é seu chefe e o chefe dele. Exato. Na asset quem sabe seu resultado é o jornal, está estampado no jornal. Exato. Então se você consegue mandar ter uma cota um pouco mais no início, um pouco mais estável, você conseguir, acho que essa transição acaba sendo muito melhor, muito mais fácil. Então esse foi um dos motivos que fez com que a gente topasse sair do Bradesco e montar uma asset independente. Não, muito legal ouvir isso, porque às vezes a gente olha o histórico, vê que é 14 meses. A gente fala, a gestora é nova, mas se a gente olhar direito, né, analisar um pouco mais a fundo, a gente vê que na verdade você vem fazendo isso já há muito tempo. Né? É só um novo veículo. Exato. Assim, o histórico de cotas é uma coisa que a gente não tem do banco, do HSBC, porque é uma informação confidencial do banco. Claro. Quem tem hoje isso é só o Bradesco. Mas quando você fala, o fato de ter trabalhado muito tempo junto, ou muito tempo numa tesouraria, a tesouraria também não tem, você vai mal um ano, você tem cartão amarelo, vai mal 2 anos, você não passa de 3. Então se você fica muito tempo, você não consegue ver no histórico, mas você tem uma dica de que realmente você consegue ter a pessoa teve uma boa performance lá dentro. Claro. E as pessoas juntas, então as pessoas juntas tiveram uma boa performance. Ótimo. E o fato de você sair do HSBC e ser convidado para assumir o risco da tesouraria do Bradesco, ou a área de trading do Bradesco também demonstra isso. Então, com certeza. Mas realmente a gente não tem. De cota a gente tem 14 meses. Não, perfeito. E me conta mais como vem sendo o seu trabalho e como você está posicionado hoje. Assim, o trabalho não mudou muito. Eu costumo falar que as pessoas perguntam, qual é a diferença da tesouraria e do fundo? Eu costumo dizer, tem algumas diferenças. A primeira é que quando eu estava na tesouraria da HSBC, eu recebia informações de economistas do mundo inteiro que trabalhavam no banco globalmente. Então saía qualquer dado econômico, qualquer lugar do mundo, tinha economista daquele lugar do mundo que já dava informação online pra gente ali. Imediata. Aqui a gente não tem isso, mas a gente, por outro lado, a gente tem muito mais tempo para absorver informação de economistas de vários bancos
vários outros bancos. Não só, eu não leio só o research do HSBC, mas não a gente é acaba... Não é só um viés, né? Não é só um viés. Isso, a gente tem muito mais tempo. E lá a gente não tinha tempo para fazer isso. Tinha tempo, tinha que operar, tinha que participar de reuniões, tinha que participar de... Tinha flow, que tinha que ajudar a fazer. Então a gente não tinha tempo. E agora tem muito tempo para ler bastante coisa. Então você acaba uma coisa compensando a outra, eu acho. Entendi. Então não mudou muito. Eu costumo brincar, que a diferença também é que na Asset não tem barulho, na tesouraria tem muito barulho, então é porque tem que ligar alguma coisa para... O ambiente é bem mais tranquilo, né? Mas de resto, acho que não mudou muita coisa não. Tá sendo, a gente está operando do jeito que a gente costumava operar. Lá na tesouraria do HSBC a gente tinha books independentes, cada trader tinha seu próprio book. Aqui a gente fez da mesma maneira, a gente começou o fundo, agora a gente tem mais pessoas trabalhando na gestão, mas quando a gente começou éramos em 4 traders do HSBC, contando comigo, a gente dividiu o fundo em 4 a princípio, e cada um tem 25% do VAR e as decisões são tomadas de maneira independente. Óbvio que a gente tem os nossos comitês de macro para Brasil, comitê macro para mundo e os comitês de trading, mas a construção do portfólio é bottom-up, cada trader decide. Isso também ajuda na diversificação. Qual é o nome dos books? Era um book de renda variável, supor? Na verdade, cada um dos sócios iniciais pode operar tudo. Ah, tá. Lá no Bradesco, lá no HSBC, por exemplo, o Danilo Macari, que é um dos meus sócios lá, ele costumava operar pré. Mas ele podia operar outros mercados também. Entendi. Tinha um limite maior de pré, mas podia operar outros mercados. O Gustavo operava mais câmbio, mas ele podia operar outros mercados em volumes menores. Por que eu fazia isso? Porque quando você senta para discutir numa reunião de trading, o fato do cara querer dar uma opinião sobre o mercado do outro, se ele não pode expressar essa opinião no mercado, acaba sendo mais um palpite do que uma opinião. Então eu gostava de dar limite de tudo para todo mundo poder expressar o que achava e a discussão dentro de uma reunião de trading ser muito mais produtiva. Com certeza. Aí todo mundo falava de tudo e eu achava que funcionava muito bem. Então hoje, nós 4 a gente pode operar tudo, mas cada um de nós tem uma característica mais específica em algum mercado. E os mercados que a gente opera, basicamente, juros, câmbio, bolsa, e a gente opera o mercado offshore em menor intensidade. Menor intensidade. Então, gente, legal. Esse multimercado investe em juros, câmbio e bolsa. Então acaba sendo menos volátil do que fundos de ações, por outro lado, né? E, enfim, a gente tem aí esses 4 books, uma gestão muito bem estruturada e diversificada, certo? Hoje já são mais books. Inicialmente foram 4, mas agora a gente já tem mais books dentro do portfólio e a ideia é que com o tempo, à medida também que haja crescimento do patrimônio, a gente traga mais traders para aumentar o número de books, que vai em linha com a busca por diversificação. Entendi. E deixa eu só também colocar um ponto que acho que o Ronaldo estava falando, mas faltou um ponto que eu gostaria de falar. Esse modelo de você ser mais dinâmico, de fazer posições mais rápidas, mais ágeis, ele tem os prós que ele já falou, tem os contras, mas tem mais uma característica que eu acho que é importante, que você só consegue fazer isso com ativos sobre gestões, desculpa, o que eu quero dizer é que não pode ser muito grande seu ativo sobre gestão. Sim, você consegue fazer isso com posições menores. Você tem que operar posições menores para poder entrar e sair mais rápido. Claro. Então isso não significa que a gente não seja escalável. A gente como o Ronaldo está falando, a gente pode colocar mais traders. Mas o que a gente não pode é só nós 4, por exemplo, operar um volume muito grande, porque não dá. Porque você não consegue entrar e sair. Você tem que ser daquele outro estilo de fundo que monta posições grandes e espera. Que não é o nosso caso. Vocês não têm nenhuma parcela para longo prazo, o negócio Até tem, mas não é a nossa... Não é o core. Não é o core, não é o DNA. Então, realmente, a gente, para crescer, a gente tem que clicar mais books, como o Ronaldo falou, que a gente já clicou outros, e tende a fazer mais isso. Nossa, e eu acho isso excelente, tá? Na minha opinião. Porque o Brasil, ele é tão incerto, a situação política que a gente está vivendo é tão incerta, tanta coisa pode acontecer a qualquer momento, que é bom você também se posicionar no curto prazo para poder fazer alguma movimentação num período curto de tempo, né? Acho que é isso que vocês se baseiam. Isso é ótimo, porque assim você consegue ser mais dinâmico, como o nome diz. Me fala uma coisa então hoje. Vamos agora falar um pouquinho sobre expectativas, né? Falando um pouco de mercado, falar um pouco de economia, política, como que vocês estão vendo tudo isso? Queria saber se vocês estão se posicionando com uma expectativa mais positiva, mais negativa, né? A reforma da Previdência, que também está super em pauta. Queria saber, ouvir um pouco mais a opinião de vocês a respeito. Não, claro, vamos separar então em o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Acho que passar pelo mundo é mais simples, eu acho pelo menos. A gente está numa situação muito melhor do que era o ano passado. Ano passado a gente tinha
uma expectativa de alta de juros dos países desenvolvidos, que era muito grande, tinha gente achando que os juros dos Estados Unidos iam para mais de 4, e isso estava fazendo com que a gente tivesse um aspirador ligado nos emerging markets. Fuga de capitais. Fuga de capital. O capital ia para onde tem mais juros. Então a gente viu o dólar se valorizando em relação a várias moedas emergentes, a gente viu a Turquia e a Argentina quase quebrando. Isso era um cenário ruim, um cenário externo ruim para emergings. Sim. Agora é o contrário, agora você está vendo os Estados Unidos já falando que vai cortar a taxa de juros, as curvas lá todas indicando para baixo e o próprio Fed já indicando que deve ter um juros mais baixo lá. Falam muito de receio de recessão, na minha opinião pode acontecer, mas é difícil porque os Estados Unidos é uma das poucas economias ainda que tem juros para cortar. Diferente da Europa, que o cara não pode fazer política monetária via juros porque não tem mais juros. O cara tem que ir para negativo. Corta e não adianta em nada. Vai ter que ir para mais negativo, o cara vai ter que cortar mais. Então os Estados Unidos ainda tem uma margem que ele pode usar, acho que isso vai fazer com que o Fed consiga calibrar ali. Mas o que quer dizer é que esse cenário de juros mais baixo no mundo é bem diferente do que a gente tinha no passado e bem mais benigno para mercados emergentes. Sim. Então, se tem esse cenário externo mais benigno, a gente pode se concentrar mais no que está acontecendo aqui no Brasil. E o que eu acho que está acontecendo no Brasil, primeiro, a gente está vendo uma decepção muito grande com o crescimento, mas uma inflação muito bem ancorada. A questão do crescimento ajuda, né? A decepção do crescimento ajuda a ancorar a inflação, mas se você pegar o crescimento, no início do ano, muita gente esperava um crescimento de 2% para o Brasil, até mais, a própria FMI achava que ia vir mais. Teve 15 revisões disso, né? Isso, teve milhares de revisões, já está para baixo de 1 nas casas que fazem direito o negócio. O que a gente está vendo? A gente está vendo dados que são proxy de crescimento continuam muito baixos. A gente realmente não está vendo investimento no país. E aí você perguntou de reforma, e acho que vale fazer uma parte, assim, é uma coisa que a gente já tem falado há algum tempo, e o Roberto Campos falou na última ata do Copom, e que eu acho que é verdade, que essa disseminação da necessidade da reforma da Previdência, por um lado é super importante porque a população fica ciente de que precisa, e a pressão sobre o Congresso é maior, mas por outro lado, quanto mais demora para passar, mais contracionista isso é. Por quê? Porque se você é um empresário, quando eu falo empresário, não precisa ser um grande empresário, pode ser um dono de um bar, dono de uma padaria. Se ele sabe que a reforma é importantíssima para o crescimento do país, ele não tem por que investir agora. Ele fala assim, eu vou esperar passar essa reforma mais 2, 3 meses, já não teve crescimento tanto tempo, eu vou esperar. Então, por isso que ela é contracionista, porque você não tem... assim, eu não sei se depois da reforma vai vir investimento, mas tem grandes pistas de que até vir a reforma não vai ter investimento. Então esse é o problema que a gente está vivendo nesse momento. Assim, tá todo mundo com holofotes aqui, até os investidores estrangeiros estão esperando alguma coisa acontecer. Exato. Né? E qual a expectativa de vocês? Vocês acham que a reforma passa? Quando passa? A economia então, só pegando um gancho dos investidores estrangeiros, legal. Eu tive recentemente no UBS, eles me convidaram para ir falar com uns clientes deles, que eram investidores estrangeiros, eram hedge funds dos Estados Unidos e do Canadá. Quando eu estava na HSBC, eu fazia muito isso, de conversar com esses caras. E o UBS me chamou para conversar com eles, me chamou mais 2 traders aqui de hedge funds locais para conversar com eles. E eles queriam entender a cabeça do Paulo Guedes. Então é para isso que eles vieram. Aí a gente foi, conversou com eles, explicou para eles e tal. E no final da reunião eu perguntei, por que vocês não entraram no Brasil ainda? Porque vocês não estão entrando em bolsa, não estão entrando em câmbio, o que está acontecendo? Eles falam assim, olha, em 2017, todo mundo me falou que a Previdência ia passar, que a gente entrou no Brasil, e depois veio o Wesley Day lá, e a gente perdeu muito dinheiro. Em 2018 a gente perdeu dinheiro na Turquia e perdeu dinheiro na Argentina. Então agora a gente vai esperar passar realmente para depois vir. Então você pega o local sem investir por conta da Previdência e pega o gringo sem investir no Brasil por conta da Previdência. É por isso até que o PIB está com essa por isso que a gente não vê crescimento. Negativa, por isso que a gente não vê crescimento. Eu acho que então, é isso. Isso precisa acontecer. Precisa acontecer. Quando que vocês acham que acontece? Quando é difícil. Eu acho que a economia vai ser bastante substancial. Eu acho que esse tri do Paulo Guedes vai ser bem... Acontece? Eu acho que vamos tentar perseguir. Eu acho que é acima de 800. Acima de 800. Acho que é acima de 800. Tá. E assim, hoje é um dia meio que decisivo para saber se vai ser...
antes do recesso ou depois do recesso, né? Até ontem estava parecendo que eles iam votar na comissão especial entre hoje e amanhã, aí hoje quando eu acordei de manhã já não parecia tanto, então hoje é um dia meio decidido. Eu preferia muito que passasse antes, pelo menos na Câmara. O recesso é no final desse mês, né? O recesso é no segundo semestre, segunda quinzena, Segunda quinzena de julho. Porque, segundo nossos cálculos, a gente tem uns 370 votos já. Se ficar 15 dias sem plenário, sem nada, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer outro Wesley Day. Isso muda o tempo inteiro, Muda o tempo inteiro. Pode então, acontecer outro Wesley Day, a gente precisa agir logo, concordo. Então eu acho que o Maia sabe disso. Acho que o Maia está realmente se esforçando para passar. E acho que ele está tentando costurar de uma maneira ou outra para que se consiga passar. Eu acho que, por exemplo, o fato de não ter entrado estados e municípios ainda nessa reforma, nessa proposta, é justamente para poder acelerar para passar antes. E depois, quando for para a Câmara mesmo, tenta pôr, porque é importante que se faça. Mas eu acho que é importante que se passe logo. Vamos ver. E vocês estão positivos no fundo? Como vocês estão posicionados do lado de a gente estava, esse cenário que eu te falei de crescimento baixo, inflação super ancorada, a gente imagina que faz 2 meses já que a gente está tendo um call de juros para baixo. Então a gente está muito aplicado em taxa de juros. Mais de 3 fundos aplicados, em torno de 3 fundos aplicados em taxa de juros. Acreditando numa queda de juros. Uma queda de juros. Um corte. É isso. E as taxas de juros futuras, a gente acha que tem bastante espaço para corte, tá? Tem entre 75 e 100 pontos de espaço. Isso já está precificado no mercado. Mas há 2 meses atrás não estava. Então a gente estava aplicado realmente em juros, no juros curto, e a gente teve uma boa rentabilidade por conta disso. Depois a gente migrou para os juros longos, porque a curva no Brasil ela é inclinada, positivamente inclinada. Ao contrário da curva do resto do mundo, que está quase todas já. E o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele veio várias vezes na imprensa falar que o Brasil, o Banco Central precisa de credibilidade. Para mim isso é você ter os juros longos mais curto. Mais baixo. Então a gente também capturou nos juros mais longos, a gente estava bem nesse mercado, agora a gente está trocando os juros por bolsa. Por quê? Só um adendo, olha que legal, né? Vocês estão fazendo várias trocas e assim vocês conseguem sempre se atualizar do que está acontecendo no mercado. Isso. Legal. Então primeiro a gente estava nos juros curtos, juros longos, a gente agora tem um pouco de juros longos, mas a gente está migrando para a bolsa. Por que a gente está fazendo isso? Bom, crescimento mais baixo é ruim para a bolsa. Então por isso que a gente não estava na bolsa até agora. Mas agora os juros caiu bastante e a gente está na iminência de uma reforma da Previdência passar. Se essa reforma da Previdência passa, esse investimento que a gente acha que não está vindo, que está represado, começa a vir, o investimento faz com que o crescimento comece a crescer. Perfeito. Então a gente acha que a gente está meio que num timing de ir mais para a bolsa do que para juros. Apesar disso, mais crescimento deveria trazer mais inflação. Mas a gente vê a utilização da capacidade instalada das empresas muito baixa e um desemprego muito alto. Então, até as empresas conseguirem aumentar a utilização delas e contratar todo esse excesso de pessoal, vai levar muito tempo. Então, a gente continua vendo inflação baixa. A gente não acha que a inflação vai subir com o crescimento. Então, inflação baixa, crescimento e ajuste fiscal começando a ser feito no Brasil, acho que é um motivo bom para você ter equities, ter bolsa no seu portfólio. Então a gente está aumentando a posição em bolsa agora. Aumentando além a posição. do fluxo de green que pode acelerar esse movimento também. Perfeito. Que pode fazer com que a bolsa suba ainda mais. O fluxo. Se você pegar só a bolsa em dólar, ela está 50% do que já foi em 2010. Caramba. Então quando você fala, putz, a bolsa está acima de 100 mil, realmente está um pouco esticada, mas você pega o gringo que não veio ainda, quando ele olhar, ele vai pensar, isso aqui já teve o dobro do que está. Até o final do ano, vocês acreditam que a bolsa vai para? É difícil de falar um número, né? Mas eu acho 115 factível, 15%. É o que a XP acredita também, a gente está com uma expectativa bem positiva. Bem positiva assim, vai, para a bolsa mesmo, até uns 115 mil pontos até o final do ano. Então assim, ela tá esticada, mas ainda tem o que subir, ainda tá barata. Sim. Né, se comparado com o que pode acontecer ainda. Então é realmente uma boa oportunidade que a gente tem. Hoje, percentualmente, como que tá a carteira em relação à bolsa? 15% em bolsa. 15% em bolsa. 70% do fundo em carteira, 0,7%. Tá. Isso normalmente é para mais alavancado, né? E a gente estava com 2,5 a 3 patrimônios, agora está com 0,70, que a gente está diminuindo em juros. E a gente tem hoje 6,5% em real, acho que essas são as principais posições. A gente opera muito cupom cambial também. Legal. Porque
é um instrumento que a gente opera muito em tesouraria, então a gente gosta de operar, a gente tem um fundo e meio tomado na parte longa da curva e aplicado na parte mais curta de cupom cambial, que a gente acha que tem um prêmio para ganhar, e essa aqui é uma proteção para os outros mercados também, o cupom cambial. Se o mercado estressa, o cupom pode proteger da bolsa comprada e do câmbio, então a gente tem a exposição que a gente gosta também. Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco ousada. Quero saber assim, o que vocês fazem se sair uma notícia no jornal ou mais um Joesley Day, como você comentou, num recesso, aconteceu alguma coisa que vocês não estavam esperando? Qual é a atitude que vocês têm? Posso só fazer um parênteses antes? Por favor. Quando a gente fala aqui de consistência, de busca pelo retorno ajustado ao risco, de qualquer maneira nós somos um fundo multimercado, que dentro da XP a gente se classifica como média vol, e a gente se propõe a entregar aqueles retornos que eu falei logo no início, né? Uma vol de 6 para entregar um retorno na ordem de CDI mais 5 para o cliente final. Certo. O que significa que é um retorno muito superior à renda fixa tradicional. E não existe mágica, né? Para você entregar um retorno, você tem que tomar risco. Nesse sentido, embora a gente bata muito na tecla da consistência, não significa que a gente não possa ter períodos de performances aquém ou performances ruins. Cotas negativas, eventualmente até meses negativos. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso mandato. Faz parte. A grande questão é tentar se defender, tentar controlar muito o risco, tentar fazer com que a volatilidade do fundo seja mais controlada e estável, de modo a evitar os grandes sustos. Então, que só fazer esse parênteses em cima da sua pergunta, porque eventos como o que você comentou, certamente, se a gente estiver numa ponta contrária, vão trazer cotas negativas para o fundo, vão trazer resultados ruins para o fundo. Mas, pelo dinamismo, por estopar mais rápido, por trocar de posição de uma maneira mais ágil, a gente tende a se proteger um pouco melhor. Perfeito. De qualquer maneira, o resultado só vem em função dos acertos das nossas estratégias. Não, perfeito. Então, até linkando com essa questão do dinamismo. Então, se acontece alguma coisa, vocês estão tem mais flexibilidade para poder mudar a posição. Se acontecesse um outro Joesley Day, a gente toparia. Aí estoparia tudo. Estoparia. Sim, depois entra de novo. A gente estoparia, porque mudou o cenário. Quando você acontece um evento desse, o cenário que você está traçando, que eu estou te contando aqui, muda radicalmente. Então, basicamente, a gente deveria estopar, a gente estoparia. A gente tem stops que são mandatórios, cada trader é 1,25% por mês, stop que é mandatório. Mas mesmo se não batesse isso, eu acho que assim, cada trader tem seu book, mas a gente é muito nessa questão, para você poder ter consistência, você tem que poder girar a sua posição. E num evento desse que você mudou totalmente o cenário que eu estou te contando, não tem por que ficar torcendo. Exato. Então, e esse é um ponto importante que diz respeito à questão que o Mac mencionou de patrimônio sob gestão. O nosso patrimônio sob gestão nos dá conforto para poder operar de uma maneira mais rápida. Entrar e sair, eventualmente estopar se necessário, porque realmente as posições elas precisam ser menores para a gente poder ter essa característica de atuação. Hoje o patrimônio de vocês é de quanto? A gente tem 300 milhões hoje sob gestão. 300 milhões, legal. Gente, vamos falar um pouquinho agora do fundo específico, características. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, dando uma olhada aqui, que eu passo para vocês. Falando sobre as características principais do fundo. Ótimo. Na realidade, o fundo, como eu já comentei, ele está disponível na plataforma da XP. Ele é um fundo 2,20, D30, não foge muito das características da maioria dos fundos com perfis parecidos. Ele tem aplicação inicial de 10 mil, o que facilita o acesso ao produto. É um fundo que tem todos os limites de risco também em linha com o mercado e buscando uma volatilidade de 6 para entregar algo em torno de CDI mais 5. Perfeito. Dando uma olhada aqui nesse gráfico, fala do patrimônio de vocês, legal, né? Uma linha aí. Exato. Benefícios da diversificação. Aqui é um ponto que está em linha com o que a gente tinha comentado, né? A gente enxerga a diversificação dentro do fundo sobre várias dimensões, seja na classe de ativos, onde a gente tem atuação bastante ativa, principalmente nos mercados de moeda, renda fixa e bolsa. A gente também acompanha o mercado de commodities, mas com uma menor intensidade. A gente também olha a diversificação do ponto de vista geográfico. A gente tem um viés para o Brasil, mas a gente olha o mundo também. É super importante acompanhar o que está acontecendo no mundo para se tomar as decisões aqui e, eventualmente, inclusive, até para montar posições tanto direcionais
quanto de proteções para as nossas posições locais. Do ponto de vista de horizonte de investimento, a gente também tem posições que olham o curto prazo, o longo e o médio prazo, mas com uma ênfase maior no curto prazo. E a questão da frequência de trades, tem momentos que a gente julga interessante ter uma frequência mais alta, momentos em que a gente entende que é importante ter uma frequência mais baixa, e no todo, quando a gente consolida isso dentro de um único fundo, você consegue ter mais diversificação, mais posições que não sejam tão correlacionadas, principalmente em função de a gente ter books independentes, com responsabilidades e discricionariedades para cada um dos responsáveis e olhando toda essa ótica de dimensões de diversificação. Nesse sentido, tudo que a gente se propõe aqui, que a gente vem falando de perfil de investimento, estilo e processo de gestão, está alinhado com o nosso objetivo de performance. Perfeito. Acho que esse gráfico também é interessante, né? Ele é um comparativo entre o fundo e... É o índice de hedge funds da Ambima, que seria uma média da indústria. Uhum. No ano a gente vem com uma performance de 7,4, equivalente a 241% de CDI, em 12 meses de 10%, equivalente a algo próximo de 160% do CDI, desde o início também os 10%, algo em torno de 130% do CDI, 136% do CDI. A gente iniciou o fundo em abril do ano passado, final de abril do ano passado, o nosso primeiro mês foi maio do ano passado, se a gente resgatar um pouquinho, foi um mês muito difícil para os mercados de maneira geral, para a indústria de fundos em especial. A gente teve a greve dos caminhoneiros, uma decisão do Banco Central que pegou muita gente de surpresa, e na sequência a gente pegou toda a turbulência envolvendo o processo eleitoral. Então foi um período bastante desafiador, Sim. que foi o início da nossa operação, e a gente conseguiu surfar, de certa maneira, bem nesse período mais difícil. E a partir de meados de outubro do ano passado, a gente começou a colocar um pouco mais de risco no portfólio, os temas começaram a andar, a gente performou bem desde então, sejam em meses em que a performance da indústria não foi tão bem, como por exemplo em dezembro e fevereiro, seja em meses em que a performance da indústria como um todo também foi muito bem, a gente também performou bem, que foi o caso de janeiro. Até acima, né? Acima, exatamente. E nos últimos meses, o Mac pode entrar um pouco em detalhes aqui também, a gente vem conseguindo surfar bem também as nossas teses de investimento, a ponto de abrir uma diferença boa se comparado com o índice e também se aproximar do nosso objetivo de rentabilidade. Quando a gente fala em consistência, uma das métricas que podem medir isso é o índice de Sharpe. E o nosso índice de Sharpe nos últimos 12 meses é um índice de Sharpe bom, e que se a gente conseguir manter em níveis parecidos, a gente está muito próximo do que é a proposta de performance do fundo. Perfeito. Só ressaltando, né? Vocês começaram num período que não era bom para a economia. E mesmo assim, vocês conseguiram superar os índices dos outros hedge funds. Então, excelente. Fizeram um ótimo trabalho, né? Talvez seja mais para ilustrar o nosso modelo de atuação. Então, nesse, por exemplo, slide que está na tela, a gente menciona como foi a performance em janeiro e a gente surfou um otimismo no Brasil e no mundo. A gente performou bem em termos absolutos, com 3,23, e em termos relativos também a gente acabou indo melhor do que a indústria. Perfeito. Na sequência, você tem o mês de fevereiro, onde a gente entendeu que ali o mercado seria um mercado mais de lado, já tinha subido bastante em janeiro, você tinha uma possível desidratação da reforma da Previdência, da proposta de reforma da Previdência, e a gente preferiu surfar posições que trariam mais carregamento para a gente. A gente se defendeu um pouco mais das posições direcionais e foi para posições que trariam mais o carry. Nesse sentido, a gente diminuiu as exposições direcionais em bolsa via opções, a gente fez algumas trocas, principalmente no mercado de câmbio, se posicionando em real contra euro e não em real contra dólar, que o carry nos beneficiaria, e isso fez com que a gente se protegesse de um mercado mais volátil em fevereiro. A gente ficou com uma performance próxima do CDI, não foi excepcional, mas a gente se defendeu no mês em que a performance não foi bem de maneira geral para a indústria. E em março, que é o slide na sequência, a gente faz o contraponto de um mês onde a gente teve uma performance ruim. Tanto em termos absolutos, a gente teve uma cota de 1% negativo, quanto em termos relativos, a gente foi um pouco pior do que a indústria. E a mensagem desse slide é que a gente também vinha com a cabeça de ser mais ágil, mais tático,
em entrar e sair das posições. A gente teve um aumento num período que não foi apropriado, que foi na época, nos últimos dias do mês, ali em 21 de março, ilustrado nesse gráfico, e na sequência o mercado continuou andando contra as nossas posições, que a gente tinha acabado de aumentar, e não só andou contra, quanto que, como vocês podem perceber aqui no gráfico, no dia 27 andou pior ainda e fez com que a gente, por uma disciplina grande de processo e de risco, saísse das posições, mantivesse a volatilidade mais estável e, em alguns casos, até estopado algumas posições. No dia seguinte, inclusive, o mercado melhorou e a gente não conseguiu voltar em linha com o mercado. O Mac pode me completar aqui, mas a mensagem é que meses como março vão acontecer. Com o importante certeza. é você ser disciplinado no seu mandato, disciplinado nos stops. Situações adversas vão existir ao longo do histórico do fundo. O importante é você manter a calma em momentos adversos, seguir as suas regras, as suas convicções, que no momento seguinte você tem espaço para recuperar, e foi o que aconteceu. O que eu costumo falar é que stop é isso. Stop, você stopa um dia, ele volta o mercado volta na sua cara. Aí você stopa no outro dia, o mercado volta na sua cara. Vai acontecer isso 10 vezes. Mas vai ter uma vez que se você não estopar, você vai perder. Na época do banco, eu ia perder todo o dinheiro do banco, ia perder emprego. Na época agora, perder o meu dinheiro, perder o dinheiro dos cotistas. Então, assim, eu estoparia de novo nesse dia. Porque mesmo sabendo que no dia seguinte... Se eu soubesse que ia voltar no dia seguinte, não. Mas nas mesmas condições, com as informações que eu tinha naquele momento, eu estoparia de novo, e isso vai acontecer outras vezes. Claro. Tanto que eu estopei e que a gente depois em abril continuou performando bem, em maio performando bem. Você dá a leveza para você continuar operando dessa maneira mais dinâmica. Então a gente... Só ressaltando, assim, apesar de vocês fazerem muitos movimentos dinâmicos de curto prazo, o ideal para quem entrar neste fundo não é ficar 1 mês, 2 meses, né? A recomendação é você ficar no mínimo 1 ano. Então, se você entra num fundo de multimercado, ele vai ter volatilidade, ele vai cair em algum momento, acontece. Mas se você manter no longo prazo, com certeza você deve receber uma rentabilidade superior à renda fixa, enfim, outros tipos de investimento. É algo para investidores moderados, de perfil moderado, que não quer pegar aquele risco, aquela alta volatilidade dos fundos de ações, né, e vai no meio termo. Vocês se posicionam em juros, enfim. Tem volatilidade, mas é um pouco menos, certo? Inclusive esse é um tema que vem muito em discussão, principalmente em função da queda das taxas de juros que a gente observou nos últimos meses, e inclusive com expectativa de mais corte da taxa Selic daqui para frente. Sem entrar aqui na seara do MEC, mas com esse movimento de queda de juros, o apetite a risco por parte dos investidores tende a aumentar. E nesse sentido, é importante colocar a classe de multimercados como sendo uma opção para quem quer tomar mais risco, mas eventualmente não é um risco muito elevado se comparado com, como você mencionou, por exemplo, bolsa. É importante ter um portfólio diversificado e levar em consideração a classe de multimercado, porque é uma maneira de você estar exposto a diversas classes de ativos, inclusive bolsa, mas com uma equipe que está lá trabalhando para eventualmente aumentar, reduzir, sair e tentar aproveitar as oportunidades de acordo com as convicções e ter um movimento em direção a um aumento de risco que não é um movimento, um salto tão grande, é um salto um pouco mais gradual. E de novo, acho que é sempre importante lembrar que dentro de uma composição de portfólio, seja a classe multimercado, seja o MZK dinâmico, faz sentido, e não concentrar tudo em um único produto, mesmo dentro do MZK dinâmico. A ideia é sempre olhar o portfólio balanceado com várias classes de ativos. Perfeito, muito bem pontuado. Sempre é importante você ter uma sua carteira bem diversificada, né? Então sempre converse com o seu assessor, veja se faz sentido para o seu perfil. E se você é aquela pessoa que tem um perfil moderado, quer aproveitar a bolsa, mas está com um pouco de medo de entrar em algo direcional, quer aproveitar esse momento positivo de mercado, acredita numa reforma da Previdência sendo aprovada, acho que esse veículo seria essencial. Você coloca seu dinheiro na mão de um gestor e o gestor vai fazer os movimentos, todas as operações por você, né? Você também que não acompanha mercado, não entende muito, tem um pouco de medo,
nada melhor do que entrar num fundo de multimercado como o MZK. Tem mais algum ponto a ressaltar? Algo para falar um pouco mais da gestora? Acho que a gente está acabando. A gente poderia aqui se estender, ficaria muito tempo falando da MZK, das estratégias, do processo de investimento, mas uma mensagem que a gente queria passar aqui é que a parceria com a XP é uma parceria que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo e, nesse sentido, transparência em tudo que a gente faz é uma palavra que está no nosso dia a dia. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem, seja através do nosso site, das nossas apresentações, das redes sociais, da MZK Investimentos, a gente está no LinkedIn, no Instagram e, eventualmente, inclusive, acessando diretamente a empresa por intermédio do assessor ou, se quiser nos contactar, a gente está sempre à disposição para fazer bate-papo, explicar o que a gente faz, explicar as posições. Esse tipo de conversa aqui também é super importante para a gente, então podem contar conosco aqui daqui para frente, a gente está de portas abertas. Muito bom ouvir isso. Qual é o Instagram de vocês? Nosso é MZK_Investimentos. Perfeito. E o LinkedIn é MZK Investimentos. Legal, legal. Gente, acho que é isso. Espero que tenha sido bom para vocês assistir tudo isso. Espero que vocês tenham se inteirado um pouco mais do que está acontecendo hoje e conhecido um pouco mais dos fundos que a gente vem recomendando. Essa é uma ótima opção, tá? Para a gente fazer alguma realocação na carteira, para você investir aquele recurso que você tem disponível, enfim. Estou à disposição para ajudar vocês, para qualquer dúvida. Podem mandar um e-mail para assessoria.live@xp.com.br, tá? E é isso, gente. A gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, Obrigado. tchau. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você. Tchau, tchau.